Nós estamos transitando com você no santuário da igreja doméstica aí da sua casa para o sexto domingo do tempo comum. Interessantíssimo, porque o sexto domingo nos remete aos sinais do ministério de Jesus. E hoje São Lucas, o evangelho é extraído de Lucas 6, 17 a 20, e ele contrapõe exatamente as bem-aventuranças e as realidades difíceis, as oposições a essas bem-aventuranças. E vai fazendo uma alusão: pobre e rico, faminto, farto, triste, sorridente, odiado, aplaudido, dando como isso uma concretude, minha gente, estupenda, as palavras de Jesus. E mais ainda, usa a segunda pessoa, a pessoa do plural, enquanto Mateus usa a terceira pessoa, que é indefinida. Usando a segunda pessoa, nós conseguimos criar possibilidades de imaginar o dedo, a realidade diante de nós. O dedo apontando para a multidão, apontando para cada um dos seus ouvintes. E é interessantíssimo, porque Jesus tinha a autoridade para fazê-lo, mas não por ser só o mestre, mas por ser o Senhor, mas também porque ele, antes de ensiná-las, ele viveu as bem-aventuranças. Que interessante isso. São Lucas inicia esse discurso lá na planície com 4 bem-aventuranças. 4 equivalem às 9 de Mateus. Os destinatários destas bem-aventuranças são, interessante, os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. São 4. E a palavra grega usada por Lucas para pobres nos traduz uma clareza tão grande. Certos termos muito mais profundos que o hebraico. Wanawim ou Dalim, que no Antigo Testamento, minha gente, define uma classe de pessoas privadas de bens, à mercê da prepotência e da violência dos ricos e dos poderosos. Vamos mergulhar nesse sexto domingo do tempo comum com o nosso querido arcebispo Dom Delson, que já está aqui comigo, você. Seja bem-vindo, Dom Delson, nesse domingo que nos remete às bem-aventuranças. É interessante porque o Evangelho de São Lucas coloca as bem-aventuranças num contexto do discurso de Jesus na planície. Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam todos os discípulos, todo mundo aí reunido, e ele levanta os olhos e começa a falar esse discurso das bem-aventuranças, dos pobres, dos famintos, dos que choram, dos que são perseguidos. Aqueles que experimentam nesta vida, no contexto social, a carga da negatividade, da exclusão, do abandono, do sofrimento. Estes, por essa realidade tão marcante de tanto sofrimento, já chamam a atenção do Deus misericordioso. E como Deus é justo, Deus sempre se coloca junto de todos nós com esse senso de justiça. E é diferente daqueles que têm tudo nesta vida e não são capazes de compartilhar com os outros. O grande problema de quem tem é não saber partilhar com os que não têm. Aqueles que sabem partilhar, que ajudam, que são solidários, que promovem ações sociais, que dão alimento aos famintos, né? Que ajudam a aliviar o sofrimento das pessoas aflitas, que dedicam seu tempo para cuidar das pessoas.
tantas pessoas generosas que apoiaram Jesus no seu ministério, que tinham recursos, tinham bens, e com certeza Jesus não condenou essas pessoas pelos fatos delas serem ricas, porque elas eram abertas e elas eram capazes de ajudar o próprio Filho de Deus na missão de evangelizar. Agora, aqueles que são autossuficientes, fechados em si mesmos, arrogantes, que nem olham para os pobres, que não são sensíveis à dor do faminto, daquele que está com fome, que não percebe as lágrimas do irmão que choram e não se colocam próximo das pessoas que sofrem todo tipo de perseguição e incompreensão, e principalmente aqueles que são perseguidores dos pobres, ou exploradores dos pobres. Então, é esse mundo dividido que não é bom, não agrada a Deus, não corresponde ao plano de Deus. E as bem-aventuranças vêm falar da felicidade. A felicidade que não encontramos aqui, que vamos encontrar somente no reino de Deus. Mas no reino de Deus que começa aqui. Os irmãos, mesmo os mais pobres, que se unem nas nossas comunidades, nas nossas fraternidades, eles são promovidos a uma dignidade, são acolhidos, são ajudados, são apoiados. Isso é muito importante. Do mesmo jeito que Jesus Cristo se preocupou com os famintos, com as pessoas sofredoras, nós, igreja, comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, comunidade missionária, temos essa missão de promover o melhor para essas pessoas. Os pobres, pelo seu sofrimento, são bem-aventurados. Os ricos são bem-aventurados se forem capazes de compartilhar com os pobres. Creio que é esta a grande lição do Evangelho das Bem-aventuranças. Aqueles que se compadecem, que são misericordiosos, aqueles que se aproximam dos que sofrem, que consolam os perseguidos, estes também são contados entre os bem-aventurados no reino de Deus. As obras de misericórdia do Evangelho, elas são importantes e elas dão a garantia e a segurança de que o mundo não está perdido. Eu fico contemplando, sei que ainda há muita fome, ainda muita miséria em toda parte, mas eu ainda vejo o esforço da comunidade cristã aqui na Paraíba para estender a mão, para ajudar, para distribuir cestas básicas, para levar alimentação aos famintos. Há políticas públicas que vão ao encontro dos que mais sofrem. Agora, era necessário também que um país rico como o Brasil tivesse um tipo de política que ajudasse as pessoas a melhorar o seu nível social, a qualidade de trabalho, de emprego, a possibilidade de trabalho para todos. Então, o Brasil, infelizmente, está marcando passo numa situação que não corresponde a uma justiça social. Mas, vamos dizer assim, no nível comunitário, no nível familiar, eu sinto muita boa vontade, muita generosidade de tanta gente em ajudar, e isso deve se ampliar cada vez mais para que os pobres
os bem-aventurados, os aflitos, os famintos, os que choram, mas também aqueles que compartilham com essas pessoas do seu sofrimento, são solidárias, são próximas e aliviam a dor e o sofrimento daqueles que padecem tanto. Que beleza, Dom Delson. É isso mesmo. A partir dessa realidade, Jesus nos faz perceber, como o Senhor trouxe de uma maneira tão profunda, essa abertura ao sofrimento, à dor, vem ressignificar. Por isso que a primeira leitura, retirada de Jeremias 17, de 5 a 8, Jeremias nos faz uma advertência na liturgia da igreja para nós. Maldito o homem que coloca a sua confiança nos homens. São como cactos secos no deserto. E, por conseguinte, quem confia em Deus é como uma árvore frondosa à beira do rio. E com essas frases, critica a atitude do rei Sedecias e de seus conselheiros, que colocavam toda a sua confiança nos pactos políticos de Judá. E trata de estabelecer com os egípcios, julgando-os bastante fortes para desviar qualquer perigo dos babilônios. Essa confiança inútil, como a história ela vai nos configurando, nos mostrando que essa advertência sirva hoje, nesse domingo, para cada um de nós. É melhor, minha gente, sempre bom. Deus é unicamente bom. E como diz o Padre Pio, toda bondade que há em mim vem de Deus. E o que tiver de ruim sou eu mesmo. Então, como é bonito e interessante essa primeira leitura de hoje. E o que é que o senhor pode falar do profeta Jeremias, dizendo que é maldito aquele que cria expectativa demais nos homens, mas é bendito aquele que confia em Deus. Padre Sandro, a visão do profeta Jeremias ela é marcada por uma situação de perda de confiança no ser humano, por conta do seu fechamento, das suas limitações, da exploração do homem pelo homem, do tipo de governo que não corresponde aos anseios do povo. Então, uma experiência muito negativa e o profeta faz essa grande afirmação: maldito o homem que confia no outro homem. E, por outro lado, elogia aqueles que confiam em Deus. Em Deus nós podemos confiar. Nós sabemos que Deus não nos desilude. Deus não nos faz perder a esperança. Deus é sempre fiel. Por isso, podemos confiar em Deus. E quando confiamos em Deus, aí experimentamos a paz, a alegria, a serenidade, porque sabemos que Deus está sempre do nosso lado, Ele nos protege. E quando as coisas não dão certo, Deus vai nos dando força para enfrentar e superar. Isso é muito certo de que em Deus nós podemos confiar. Agora eu trago uma reflexão, Padre Sandro, que talvez provoque alguma reação. É o seguinte: maldito o homem que confia em outro homem. Mas o que eu tenho compreendido na nossa experiência de fé, na nossa compreensão de Deus, na nossa teologia cristã, é que Deus confia no homem. Apesar de tudo, Deus confia no homem. E até nós sabemos que o homem é a glória de Deus. Por isso Deus investe tanto no ser humano. Por isso Jesus Cristo se encarnou, se fez homem, para valorizar o homem
fazer com que ele se aproxime mais e mais de Deus. Deus, o Criador. Nós somos a obra-prima de Deus. E este é um enigma muito profundo, porque o homem se separou de Deus. Porque o pecado, porque a infidelidade, porque a maldade. Se nós saímos de Deus, se Deus nos ama tanto. Por isso que o profeta, quando diz que maldito o homem que confia no homem, ele está proferindo esta palavra a partir de uma experiência muito negativa do ser humano. Mas quando nós fazemos uma leitura mais ampla da história da salvação, Deus investiu tudo no ser humano. E Deus confia no ser humano. E Deus espera que o ser humano se transforme e seja melhor. Certamente Deus é paciente e a história para Deus, ela não é como nós a vemos. A nossa vida é breve, nós conseguimos fazer uma leitura muito breve da nossa história, mas Deus consegue ver a história de um modo muito mais amplo e diferente. E por isso, o olhar de Deus para a humanidade é um olhar de que é possível o ser humano ser transformado, melhorar, é possível o ser humano ser resgatado pelo amor do Filho de Deus, e o amor de Jesus Cristo derramado para a humanidade não foi em vão. É por isso que Deus confia no ser humano. E baseado nesta fé, nessa confiança que Deus tem no ser humano, nós também podemos olhar para o ser humano com mais confiança, sabendo que dentro de cada ser humano tem sempre um lado bom, bonito, que precisa ser expandido, e que o ser humano às vezes se tornou tão ruim, tão mal, por conta da maldade que ele mesmo sofreu. E o único jeito de transformar o ser humano confiável, bom, feliz, alegre, é pela via do amor. E não foi isso que Jesus Cristo fez? E não é isso que Jesus Cristo nos ensina? Por isso, temos que purificar também o nosso olhar em relação ao ser humano e entender que o profeta proferiu essa palavra no momento em que ele teve uma experiência muito amarga do ser humano e por isso ele pronunciou essa afirmação tão forte, tão negativa, que o homem que confia no outro homem é maldito, né? A esposa que confia no esposo é maldita, a esposa que confia no esposo é maldita, os pais que confiam nos filhos são malditos, os filhos que confiam nos pais são malditos. Então, ele está falando de um aspecto, talvez, de uma confiança absoluta. Aí realmente não existe, porque nós também não podemos ter uma confiança absoluta em nada, nem nós mesmos. Somente em Deus, essa confiança absoluta. Mas nós precisamos ter um olhar mais positivo do ser humano, até para irmos construindo a humanidade de um jeito que ela possa ir sendo transformada e haja superação, haja crescimento. Por exemplo, quando a gente fala em educação, é preciso a gente acreditar nos objetivos da educação, do ensino, do aprendizado,
Então, se é possível a gente formar, é possível a gente educar, é possível a gente orientar, então a gente pode confiar no ser humano, mas sempre com esta atenção de que somos humanos, não somos Deus. A nossa confiança, ela é, portanto, dentro deste quadro de referência da humanidade. Uma confiança absoluta, essa sim, só em Deus. Então, quem tomava o rei como Deus, aí ele está errando redondamente. Quem fazia do rei um absoluto está errando redondamente. Mas quem aceita o rei dentro do seu papel, da sua função, né, de animar, proteger o povo, dentro daquilo que é possível num governo de um país, de uma nação, isso tudo é tranquilo, mas o absoluto é somente Deus. O grande perigo do nosso tempo é esquecer Deus e as pessoas acharem que elas podem tomar todas as decisões, elas podem aprovar todas as leis que acham necessárias, né? Por exemplo, aprovar o aborto, a eutanásia, liberar todas as coisas, e nada mais é pecado, nada mais é moralmente impedido, tudo é aceito, tudo é normal. Então, quando se chega nesse nível de uma decadência humana, em que não temos mais o olhar de Deus, então a vida humana, o ser humano se torna um perigo. Então, maldito o homem que confia num homem neste nível. Mas quando olhamos do lado cristão, positivo, do homem redimido em Jesus Cristo, aí a gente pode confiar de que o ser humano tem salvação. E a salvação do ser humano se chama Jesus Cristo. Que beleza, Dom Delson. E é isso mesmo. Essa configuração que o senhor trouxe, a partir desse novo entendimento, ou uma realidade mais acessível, para sabermos também não irmos a um extremo de sermos pessoas que parecem não ter fé, viver com o pé desconfiado, né? O senhor falando, eu me lembrando que minha mãe dizia muito isso. Se alguém não confia no outro é porque não merece confiança. E, em resumo, seria o que o senhor estava dizendo a partir da primeira leitura do profeta Jeremias. Mas a segunda leitura é extraída de 1 Coríntios 15, de 12 a 16, que é tão interessante, que reforça a mensagem do Evangelho. Se temos esperança e Cristo somente para esta vida, porque colocamos tudo em função desta vida, até o próprio Cristo, somos os mais lamentáveis, somos mais miseráveis de todos os homens, diz o versículo 19, 1 Coríntios 15, 16. E a leitura, essa segunda leitura, ela fala da ressurreição. É a base da nossa fé. É uma continuação do domingo passado, o escândalo da ressurreição. Ele já existia lá na Grécia, no tempo de São Paulo, e alguns recusavam de verdade a ideia da ressurreição e preferiam ver exatamente a vida eterna como uma mera participação, uma participação mística, mas Paulo mostra como a ressurreição, essa ressurreição corporal do Cristo é a base de toda a nossa fé. Então a ressurreição, ela existe. E para o apóstolo Paulo, é uma vez admitida essa ressurreição de Cristo, essa ressurreição dos batizados, elas impõem como nós algo perfeitamente evidente. A fé de Cristo ressuscitado, ela vai nos desembocar inexoravelmente e sem palavras, na esperança, uma inquebrantável esperança nesse ano de jubileu. O que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessa segunda e tão profunda segunda leitura desse sexto domingo do tempo comum? A ressurreição
o núcleo da nossa fé. A nossa fé se centra na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o mistério central da nossa fé. O que São Paulo reflete é: Cristo ressuscitou. Como é que agora alguns dizem que não há ressurreição? Se Cristo ressuscitou, apareceu aos discípulos, não é possível mais alguém estar falando aí que não há ressurreição, porque temos esse exemplo tão concreto e que todos conheceram, né? Cristo que apareceu aos apóstolos, aos discípulos, e eles foram comunicando esta experiência de fé da ressurreição. Então, Paulo tenta refletir sobre aqueles que têm um discurso de que não existe ressurreição. O outro aspecto é: se não existe ressurreição, então as pessoas têm a perspectiva da vida só aqui e agora. Morreu, acabou. Não tem nada depois da morte. Isso é terrível. Então, não crer na ressurreição, não crer na vida eterna, é para o ser humano uma tragédia. Então, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor e ainda estamos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou e é o apoio que nós temos, a certeza da vida eterna, e nós nos movemos nesta crença que vai dinamizando a nossa vida. Já experimentamos aqui agora a presença do Cristo vivo entre nós e o sentimos presente vivamente na Eucaristia. Agora, o mundo parece que segue uma outra direção, que não está nem aí com esta revelação maravilhosa e grandiosa do Cristo vivo e ressuscitado. Uma parte, ao menos, da população não está nem aí. Mas aqueles que confiam em Cristo, somos capazes de lutar, de anunciar Cristo vivo, de testemunhar Cristo vivo no meio deste mundo. É a missão de todos nós cristãos. Nós vamos fazer o mundo crer que Cristo ressuscitou por aquilo que nós vivemos e como nós vivemos. O trabalho que fazemos, a nossa solidariedade, a nossa luta pela justiça, por um mundo melhor, a nossa capacidade de fazer caridade, de fazer o bem, de compreender, de perdoar, de estar junto das pessoas que sofrem, de confortar os aflitos. Então, a nossa missão cristã no mundo é esta. Então, que a nossa experiência continue produzindo os frutos maravilhosos nas nossas comunidades cristãs, nas nossas igrejas, na nossa sociedade, porque esta é a missão. Nós podemos até ter dificuldades de explicar a ressurreição, mas o encontro com Cristo vivo e ressuscitado nos faz pessoas novas, comprometidas com os valores do reino de Deus. E é isso que nos impele a viver essa vida nova, alegre, feliz, porque Cristo está do nosso lado vivo e Cristo é a razão da nossa existência. Que beleza, Dom Delson. Passando rápido o programa de hoje, a gente já caminhando nesse mês de fevereiro, as vésperas do carnaval deste ano, e o nosso retiro esse ano, que vai mais um ano acontecer no Espaço Cultural,
tem a sua participação, a participação do Bispo Auxiliar, Frei Josué, Salete Ferreira, da Canção Nova. Nós vamos estar juntos e a gente vai viver 4 dias inesquecíveis. O que o senhor pode comentar da experiência que o senhor já viveu em outros anos, não só do Retiro da Consolação, mas diversos retiros na nossa cidade, que as pessoas já se programam. A gente já está caminhando para o finalzinho do mês de fevereiro, é um mês pequeno, e o Retiro de Carnaval logo no começo de março. Carnaval no Brasil é uma festa grande e com muitos dias de feriado. Então, aqui em João Pessoa não há um carnaval tão grande assim, e é sempre uma oportunidade das pessoas fazerem uma opção diferente. Ao invés de correr atrás do trio elétrico, das bandas, vão para um lugar onde possam rezar, louvar, bendizer a Deus, ouvir a palavra de Deus e se preparar para a quaresma, viver a quaresma que está já se aproximando. Então faz muito bem ao coração das pessoas que têm fé e que procuram viver esses dias de carnaval de uma forma diferente, também alegre, também feliz, encontrando as pessoas, compartilhando experiência de fé e ouvindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos que o retiro de carnaval nos faça assim perceber que nós que estamos no retiro salvos, que os outros que estão no carnaval estão condenados, estão no inferno. Nós somos de Deus, outros são do demônio. Cuidado com esse tipo de reflexão, de julgamento. Nós temos convicção de que um retiro é um espaço de reflexão, de oração, de louvor a Deus. Muitos farão sua confissão também se preparando para a quaresma, mas não podemos julgar aqueles que vão com suas famílias para algum lugar, para descansar, para brincar também, para se divertir, de que essas pessoas estão condenadas, estão no inferno. Acho que o único que pode saber quem é que está no inferno é Deus. Evidentemente que algumas circunstâncias carnavalescas, alguns ambientes, eles refletem uma situação de pecado, de uso de drogas, o abuso da sexualidade, e isso realmente vai contra a lei de Deus, o ensinamento da nossa fé. Agora, quem sabe se comportar, brincar em família, isto é outra coisa. Então, cada um siga a sua consciência, faça a sua escolha diante de Deus e passe o seu tempo do carnaval. A comunidade de Consolação, já há alguns anos, muitos anos, celebra esse retiro espiritual, que é muito concorrido, muito bem participado, com pessoas com muita experiência de pregação da palavra de Deus, e que é, portanto, uma oportunidade daqueles que querem um carnaval diferente e mais seguro nesse sentido, podem escolher participar do retiro, fazer a sua inscrição. Estaremos lá celebrando a Eucaristia e os outros irão fazer as suas participações, as suas pregações, e é sempre um momento de estar na presença de Deus, com certeza. Beleza, Dom Delson. Passou rápido o nosso programa hoje, demais. Então, a gente já vai agora para as palavras e a bênção final. Lembrando para você, aproveite esses dias de carnaval para fazer uma experiência com o amor de Cristo, como Dom Delson nos trouxe com uma profundidade muito grande. Existem pessoas que preferem descansar, são também formas de retiro. Suas palavras finais e a sua bênção, Dom Delson, em mais um domingo, partilhando o Evangelho para tanta gente em todo o estado, também no YouTube da Consolação e também nas redes sociais.
Para você, meu irmão, que nos acompanha, as melhores bênçãos de Deus, de saúde, de paz, e que coloque no centro da sua vida a palavra de Deus, que ela ilumina, ela fortalece, ela transforma a nossa existência, e é um sinal de que nós estamos com Deus, quando a sua palavra é assimilada, é vivida, é colocada em prática. Recebam todos as bênçãos copiosas de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para o senhor, Dom Delson. Para você, telespectador em todo o estado da Paraíba, você também está pelo YouTube da Consolação e pela Rádio Consolação FM, em todo o Vale do Mamanguape, pegando também em algumas localidades aqui em João Pessoa. Fiquem todos com Deus, um excelente domingo. Não cansa da minha frase? Um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Tem missa na Catedral às 9 horas e também você pode acompanhar a missa da Consolação às 11 horas da manhã. Fiquem com Deus.